né? Então vamos ao que é melhor de Fluminense e Inter. Roda a vinheta. Por exemplo, no gol é muito difícil escolher, cara. Fábio tem feito partidas muito decisivas. A gente pode rodar as imagens que a gente selecionou. O Fábio é um dos jogadores mais decisivos do Fluminense na temporada. E do outro lado está um goleiro muito decisivo também para o Internacional na Libertadores, né? Personagem direto da classificação contra o River Plate, por exemplo. Só isso, o Rocher, né? A gente está rodando imagens do Fábio sobre como ele foi decisivo em jogos importantes do Fluminense, né? E de como o Rocher também foi protagonista do Inter nessa Libertadores. Você, por exemplo, Ricardinho, visando ao jogo de hoje, responde como essa pergunta? Quem é melhor, o Fábio ou o Rocher? Fábio. Na lata. Não que o Rocher não seja bom, claro. mas a história no futebol e mesmo no Fluminense e o que ele já fez no Fluminense, não vou nem falar de Cruzeiro, vou falar do Fluminense que é o momento atual, vamos falar do momento. O Rocher está chegando agora no Inter, já foi importante sim, mas está começando a sua história. Esse jogo foi extraordinário do Rocher contra o River Plate no Monumental, deixou o River vivo. O jogo da volta ele nem fez tantas defesas, acabou fazendo o gol que classificou nos pênaltis no Internacional. E contra o Bolívar, na altitude, também muito importante. Serginho, o Ricardinho foi de Fábio, e você? Eu vou de Rocher. Eu acho o Rocher um pouquinho mais espetacular, mas como é bom de fazer um quem a quem assim, né? Que não é o ruinzinho contra o mais ou menos, né? É um excelente contra um ótimo, é mais ou menos por aí. Foi de Rocher, você desempata, Ramon. Eu vou até usar a minha colinha aqui. Ah, bem preparado. Tem 42 anos e faz 43 no sábado no meio das duas semis. Que legal. E é o jogador que tem 97 partidas na Libertadores, jogador brasileiro com mais partidas na Libertadores. Um jogador que está no Fluminense, disputando, sei lá qual semifinal da carreira, com 97 jogos de Libertadores, com a longevidade que tem, com o que está jogando, eu vou de Fábio com certeza. Contrato renovado, inclusive. Exatamente, eu vou de Fábio com certeza. E merecidamente. Eu vou falar um negócio que vai soar heresia. Eu não quero comparar a qualidade do Buffon com a do Fábio. O Buffon jogou até os 45 anos. Mas ele já estava bem mais ou menos na reta final da carreira. O Fábio não está mais ou menos, cara. Não, o Fábio talvez uma das melhores fases desse ano dele. Com 43 anos, ele está com um nível assim assustador, cara. Com a demanda física que o futebol exige hoje, um jogador. Por mais o goleiro tem uma longevidade maior, né, Ricardo? Sim. Eles conseguem chegar mais longe do que a gente. Eu, todos sabem, eu parei por lesão com 32 anos de idade. Então você já vê a diferença aí. E a gente vê o Fábio no auge, com a maturidade que ele tem. Com a liderança que ele tem, o futebol que ele vem jogando. Eu estou com o Fábio e sigo a mesma linha do Ricardo. Não que o Rocher seja um goleiro ruim, muito pelo contrário. Mas, historicamente, eu estou com o Fábio. Fora do Brasil, é meio que um consenso quando se referem ao Rocher, o melhor goleiro em atividade no continente. É goleiro de Copa do Mundo, goleiro da seleção uruguaia. Vamos para a lateral direita. Serginho, você vai no seu parente, o Samuel Xavier, ou você vai no Malo? Vamos dizer que é nepotismo, mas eu acho o Samuel, aliás, um cara muito decisivo nessa Libertadores, fazendo gols importantes. O gol contra o Argentino Júnior é dele. Então eu vou Golaço, não é um gol qualquer, não. Eu vou no primo. Tá bom, vai no primo. E você, Ramon? Ramon, eu vou no Samuel também, por tudo que eu falei antes, do que eu penso sobre lateral, sobre ser regular. E esse ano ele vem fazendo uma temporada muito regular. Por isso eu vou no Samuel Xavier. Ricardinho? Eu só avalizo que eles votaram. Eu vou no Samuel Xavier porque no esquema do Fluminense ele é uma opção muito interessante também, porque ele sai bem, ele se projeta bem, ele se apresenta bem, né? E eu acho que o Malo, ele está chegando agora no Inter e ele tem, acho que até uma característica mais defensiva, né? Do que o Xavier, então eu vou no Xavier. Na zaga, a gente vai facilitar a vida de vocês, por enquanto 2-0 Fluminense. Vocês podem escolher 2 zagueiros como quiserem, um do Fluminense, um do Inter, 2 do Flu, 2 do Inter. Ricardinho, escolha 2 zagueiros entre Nino, Felipe Melo, Mercado e Vitão. Vitão e Nino. Serginho? Eu vou de Vitão e Nino com uma menção ao Mercado, que deu uma bela melhorada. O Mercado, esse ano, nesses últimos jogos, deu uma crescida. Tá bem. Os 4 também. Felipe Melo está jogando muito bem também. Tá bem. Ramon? Eu vou de Nino. Motivos óbvios por ser seleção, baita de um zagueiro, líder, joga de cabeça em pé, tem uma excelente recuperação. E eu vou de Vitão pela projeção
que eu acredito que ele venha a ter na carreira. E veloz que ele é, veloz, né? Joga um futebol hoje, claro, os dois são mais experientes, tanto o Felipe quanto o Mercado. São jogadores que a gente não pode dispensar quando você está se falando de uma semifinal de Libertadores, mas eu vou pelos motivos de projeção do Vitão, um jogador veloz, um jogador que pode atingir um nível muito grande, e o Nino por toda a experiência e por estar na seleção brasileira. Cara, é até sacanagem com o René, que tá jogando bem pra caramba, cara. Foi a primeira posição que eu pensei, foi exatamente o René tá jogando muito bem, mas a comparação é cruel pro René, né? Alguém não vota no Marcelo, não pelo momento do René, mas enfim, alguém não vota no Marcelo, alguém quer ponderar a favor do René nesse duelo? Eu acho que eu vou botar Marcelo numa lateral e René na outra e vou tirar o meu Samuel Xavier. Ele não tá pode, jogando né? muito bem o René. É uma sacanagem. Do outro lado, né, cara? Pô, das melhores temporadas do René, tá super bem, mas como é que você vai comparar com o Marcelo? Um dos maiores vencedores do futebol mundial, né? Não, e outra, né? E segue jogando, né? Sim, não é que... sim. Agora, se a gente fosse pegar o pacote parte defensiva mais parte ofensiva, eu iria de René. Não, peraí, você que prefere de René, fica à vontade. Não, claro. não. Eu não consigo não votar no Marcelo. É isso, tá? Mas... Sim. Ainda mais num jogo grande, né? O Marcelo é um jogador que tem crescido em partidas grandes. Normal, né? Para quem tem a carreira que ele tem. Então, vou para o meio campo. Também acho que é um confronto desigual. Por melhor que seja o Johnny, ele está comparado com o volante de seleção brasileira, o André. Alguém não vota no André, nesse caso? Acho desigual também. Vamos abreviar e passar para o próximo? Vamos. Não, é só colocar que o Johnny é um bom volante. Com certeza. Só que, assim, o Johnny é um bom volante e o André é um volante malvado, né? Então, um é bom e o outro é malvado. Sim. Alexander e Arangues, você escolhe quem, Ricardinho? Então, se o Alexander for jogar mesmo nessa função, né? O Arangues vem jogando bem, ele vem jogando muito bem. Eu, sinceramente, lógico que nós estamos falando dessa comparação, eu até acredito que de repente vai jogar como esse segundo no Fluminense, até vai jogar o Ganso e não o Alexander. Eu acho que vai jogar o Ganso com o John Kennedy na frente. Mas nós temos uma projeção do Alexander, que é um jovem e com muito potencial, e nós temos uma experiência de um Arangues que também entrou no time e arrumou, meio que deu vamos dizer assim, um caminho para esse meio-campo do Inter que em algum momento oscilava muito. Depois a gente vai falar do Alan Patrick, que é o principal deles. Eu vou colocar nesse momento o Arangues. Eu vou de Arangues nesse momento, apesar da juventude e da qualidade do Alexander, mas que está retornando de contusão. Ramon? Eu tendo o Marcelo como lateral esquerdo, eu escolho o Alexander por toda a dinâmica, toda a proteção que ele pode dar ao Marcelo na lateral. E também, claro, o Arangues jogou no Bayer Leverkusen, um jogador consagrado, jogador de seleção e que tem uma baita experiência. Mas, pelo que eu penso de futebol, pela demanda, pelo que eu gosto de ver do futebol, pelo dinamismo, da leveza que eu gosto de ver jogadores jogando, de tratar a bola de uma maneira leve, fina e poder jogar em 2, 3 posições, eu vou de Alexandre. Desempate, Sérgio Xavier. O Arangues tem um passado glorioso e o Alexander um futuro promissor, né? Mas presente, acho que o Alexander entrega mais. Deu o Alexander nesse duelo. Seguindo o meio campo, olha que duelo legal, cara. Esse é complicado. Paulo Henrique Ganso ou Alan Patrick? É a sua posição, Ricardinho. E aí, cara? Eu sou o primeiro? Sim. Tá bom. Vamos dizer assim, maestro do jogo, que é o Ganso. O Ganso, ele é um jogador cerebral. Ele tem uma característica de organizador de time e uma qualidade técnica que eu gosto, sabe? De até jogar um pouco mais atrás. Ele pode jogar como segundo, como já jogou, talvez até possa jogar hoje, enfim, não sei. Não que o Alan Patrick não faça isso, mas acho que o Alan Patrick é um meia que chega mais à frente, que pisa mais na área, que aproxima mais do centroavante. Eu acho que até eles poderiam, num time, jogar juntos. Um pouquinho mais atrás para iniciar a jogada e o outro mais à frente para chegar pela característica que eles têm, né? Eu vejo dessa forma. Mas eu gosto do Alan Patrick, muito a característica dele, mas
Não posso, nesse momento, apesar do tempo fora, eu não posso deixar de votar no Ganso, porque é a característica que eu gosto e é o que ele entrega. Ele no Fluminense, ele consegue entregar dentro da sua característica e acho que o Fluminense joga em função disso também, do ritmo técnico que ele dá para o time. Serginho? Eu faço essa escolha por omissão, né? Imagina o Fluminense sem o Ganso. O Fluminense, inclusive, que tem jogado, e jogado bem, coisa e tal. Imagina o Inter sem o Alan Patrick, despenca. O Alan Patrick é fundamental para o time do Inter, mais do que o Ganso para o time do Fluminense. Claro que tem a ver com os outros jogadores, com o formato, etc. Então, eu acho que o Alan Patrick é o cara mais fundamental nessa dupla aí, Alan Patrick. Desempate, Ramon. Cara, é complicadíssimo essa escolha. Estou olhando aqui e estava escutando o Ricardinho falar e eu estou imaginando o jogo dos dois, o time dos dois. Mas o Ganso, o que ele vem produzindo, a maneira com que ele consegue descobrir espaços, às vezes ele se joga para o lado do campo justamente para ter esse ganho de espaço de quem está infiltrando, ele consegue achar esse passe. No gol que a gente mostrou aqui do Samuel Xavier foi exatamente isso, ele abre, recebe a bola na diagonal para o gol, o Samuel Xavier passa, ele consegue achar esse passe, ele cruza para o Cano fazer o gol, na verdade, né? Eu vou de Ganso, mas nunca dispensando a qualidade, o cérebro que tem o Alan Patrick. Muito bem, deu Paulo Henrique Ganso. Os duelos estão bem apertados aqui, não são unânimes. Agora a gente vai para os jogadores que atuam pelos lados. Na direita, o Arias, pelo Fluminense, e o Maurício, pelo Internacional. Serginho? Arias. Ramon? Arias, porque no último jogo o Fluminense sentiu muita falta dele. Jogou o Lima e invertia muito o Lima com o Keno. Por vezes ficava sem ninguém aberto na direita. E o Fluminense sentiu muita falta dessa profundidade. Até ele jogando por dentro também, que ele consegue armar, né? É um faz-tudo, né? Ele consegue fazer esse que você falou de lateral, né, de ser um jogador sempre nota 7, o Arias é muito regular, cara. Muito difícil regular. ver uma atuação que você fala, pô, como jogou mal o Arias hoje? Não tem, eu vou de Arias por isso. Você forma unanimidade ou vai destoar? Não. Formo porque talvez o Arias seja o único jogador que o Fluminense não tenha, quando não joga, sinta muita falta. Sem o Ganso, você pode mudar a característica um pouco do time. Sem o Keno, você pode colocar outro jogador. Sem o Cano, você muda a característica do atacante, mas joga o John Kennedy. São jogadores importantes. Mas o Arias é um jogador que, se ele não atua, o time sente a falta dele, mesmo você colocando um jogador de uma outra característica. Só vou fazer, concordo plenamente com você, só vou fazer uma observação. Acho que o André é um pouquinho mais fundamental, mas porque pega a parte defensiva, mas eu acho que o Ricardo está olhando mais do meio na parte criativa. Do lado esquerdo, Keno versus Wanderson, Ramon, ao seu lado. Do Quem meu é que lado, você... que eu gostaria de jogar? A pergunta é quem é melhor. Quem é melhor, hoje, tá? Cara, eu vou de Wanderson. Eu vou de Wanderson justamente por ele ter esse poder de finalização muito forte. Não que o Keno não tenha. O Keno até sofreu, né? Agora não, né? Agora emplacou uma sequência de jogos, mas eu vou de Wanderson pela força física que ele tem na reposição, de aguentar o contato e esse poder de finalização muito forte que ele tem. Serginho? Se eu fosse contratar, talvez eu ficasse com o Wanderson, porque o Keno se machuca bastante. Mas como o Keno não está machucado, está inteiro, eu vou de Keno. 1-1, desempata, Ricardinho. O Wanderson é um jogador interessante. São 3 canhotos aqui, né? 3 canhotos. Sim. Caramba, cara. O Serginho joga? Ele acha que joga, mas ele é canhoto. Certeza que ele é canhoto. O Serginho joga foi uma das perguntas mais... Não, você tá sabendo, né? Não, a resposta assim, foi... pode ir na minha, ele acha que joga, ele acha que joga. Eu acho que o Wanderson é um jogador interessante, um jogador de lado, de improviso, finaliza muito bem, mas acho que o Keno está num momento também de retomada e eu fico com o Keno nessa disputa aí. Tá bem. Cara, como é que vocês vão votar agora? Porque eu vou rodar todos os gols do Cano e do Valência na Vai Libertadores. demorar então, né? O Cano tem 9 gols. Ele é o artilheiro da competição. Na fase de grupos, ele marcou 3 contra o Sporting Cristal, 3 contra o River Plate. Nas quartas de final, ele marcou 3 gols contra o Olímpia. Essa é a Libertadores do Cano. Do outro lado, um jogador que chegou já para o mata-mata, que é o Ener Valencia, e marcou 4 gols. Nas oitavas de final, ele marcou contra o River, na ida,
Nas quartas de final, ele marcou 3 contra o Bolívar, na soma dos 2 jogos, né? Então, o Valencia ele tem média de 1 gol por jogo, contra o artilheiro da Libertadores, Germancano, que tem 9. É um jogador de Copa do Mundo, o Ener Valencia, jogador internacional, contra outro que no futebol brasileiro tem feito muita diferença, que é o Germancano. Como é que você define o centroavante para esse duelo, hein, Ramon? 2 jogadores de muita qualidade, mas eu vou usar a minha escolha pela frase que você falou, a Libertadores do Cano. É um jogador que no futebol brasileiro não é internacional como o Valencia é, apesar de ter sido artilheiro, se eu não me engano, do Campeonato Colombiano, né? Antes de chegar ao Vasco da Gama. Foi. Pelo Atlético Nacional. Pelo Atlético Nacional. É um jogador que, taticamente, quando joga com John Kennedy, vem cumprindo um papel importantíssimo, que no gol do Olímpia, a bola desvia nele dentro da pequena área. Mas ele estava na jogada dentro da pequena área. Então, ele deixa o John Kennedy na frente e ele volta para fazer essa recomposição. Fisicamente, é um monstro. E eu vou de Cano por essas questões táticas e, óbvio, por ele ter o faro de gol que o 9 tem que ter. Eu troquei o time do Cano, tá? Independente Medellín, foi mal, Cano. Serginho? Olha, eu vou resgatar o espírito do quem é quem, que é a pelada, né? Tem que escolher para o ímpar. Eu vou de Valencia pelo seguinte, porque o Valencia, se tiver um atacante só e 3 na frente, eu acho que o Valencia vai resolver o problema do meu time. O Cano vai resolver na finalização perfeitamente, mas eu acho que o Valencia tem, além de resolver na área, ele pode ter a arrancada, uma jogada pessoal, tendo ali um campo para contra-ataque, por isso que eu vou de Valencia. Nosso diretor disse que você está tentando mudar o nome do quadro para quem é quem, ele não vai aceitar, é quem é melhor o quadro, tá? Ele mandou te avisar aqui no ponto. Tá bom. Ricardinho? O Ener Valencia está sendo importante para o Inter nessa Libertadores, nesse momento, nesse último confronto, né? Gols importantes. O Cano vem sendo importante para o Fluminense há algum tempo já. Ele vem sendo decisivo, importante, fazendo gols há algum tempo. Então, nesse embate, até pelo tempo de atuação de um e de outro nas suas equipes, meu voto é do Cano. Deu Cano. Cara, o Fluminense dominou quem é melhor. Mas e o técnico? Embora com muitas ressalvas e votações equilibradas, o Fluminense dominou. Vamos ver os técnicos. Diniz e Kudê. São 2 treinadores até o momento muito mais elogiados por suas ideias do que conquistas. No caso do Diniz, então, isso é mais claro que no caso do Kudê, né? Ele já treinou 14 clubes diferentes e tem como grande conquista um estadual. Então, assim, ele é muito mais celebrado pelas suas ideias. São as ideias de jogo que levaram o Diniz à seleção brasileira. Não é que ele não tenha resultado, porque chegar no G4 com o São Paulo, com o Fluminense, são grandes resultados, mas conquista ele tem com o Fluminense. No caso do Kudê, ele tem uma carreira mais vitoriosa do que a do Diniz. Ele treinou 6 clubes diferentes, ele é campeão mineiro e campeão argentino, né, pelo Racing. Então ele tem um título nacional já na bagagem. Essa Libertadores seria, para Kudê ou Diniz, a maior conquista da vida deles, caso cheguem ao final com o caneco. Você vota... E o Diniz falou uma frase no sábado, que eu acho que é uma frase, quando ele estava convocando a seleção brasileira, que eu acho que é uma frase muito sábia da parte dele. O Diniz sabe que assim, as pessoas ficam à espreita dos times dele. Hoje ele está festejado. Na primeira derrota, lá, cadê o dinizismo? Ele sabe disso. E falou isso na convocação da seleção brasileira. Vocês sabem, se eu tivesse muita conexão com aquilo que pensam de mim, eu não faria quase nada do que eu faço no futebol. Porque a minha carreira, se você pegar, ela é muito mais recheada de críticas do que de elogios, por conta da minha maneira de ver o futebol e de enxergar o mundo. Já falei mais de uma vez para vocês que eu construí minha carreira como treinador muito baseado naquilo que eu fui como jogador, no sentido do sofrimento que eu tive quando eu jogava. E uma das coisas que mais me atordoava era sempre a distorção muito clara que tinha para mim da falta de ética que tinha no mundo do futebol. Das pessoas confundirem os jogadores que jogavam bem com eles serem boas pessoas. E isso muitas vezes não correspondia aos fatos. Muita gente trabalhadora que estava buscando seu lugar ao sol era sempre, e hoje ainda continua assim, era sempre julgado
para aquela bola que entra, o que não entra, e para a jogada que dá certo e que não dá certo. Ele sabe que foi muito mais criticado que elogiado e que tem um monte de gente na espreita. Assim, na primeira derrota, no primeiro deslize do Fluminense ou da seleção brasileira, tá aí, cadê o dinizismo? Você vai de Diniz ou de Kudê? Eu? Diniz. Eu gosto mais de ver os times do Diniz jogar, eu gosto mais da característica ofensiva de jogo, de tá com a bola, de ofensividade, de risco, né? O risco calculado, às vezes até exagerado, é verdade, sim, mas é calculado, então eu nesse confronto eu sou o Diniz. Serginho? Eu acho assim que o Diniz, bom, primeiro que os times do Diniz são mais engenhosos, eu acho, parece, né? Ele faz coisas mais diferentes, né? E esse ano eu acho que além do ótimo trabalho no Fluminense, essa recuperação que ele teve nessa mesma temporada é algo que eu acho que é reservado para grandes técnicos, né? Você está com um time muito bem, aí ele começa a cair e você consegue de novo botar ele para cima. Foi exatamente o que aconteceu com o Fluminense do Diniz. Eu acho que esse ano até agora, o ano é mais dele do que do Kudê. Diniz, 100% de certeza. Primeiro, pela autenticidade que o Diniz tem, pela forma com que, e eu não tenho vergonha de falar, ele me fez ver o futebol de uma outra maneira, com essa autenticidade dele, essa maneira peculiar de jogar, arriscadíssima, né, Ricardinho, às vezes, né, dá um susto em quem está vendo, mas não, por isso, por mérito totalmente dele, ele está na seleção brasileira hoje interinamente, até então, mas é um treinador que me fez mudar a maneira de pensar futebol, de ver futebol, e o que ele potencializa, o que ele consegue tirar dos jogadores, o que ele consegue fazer na parte de gestão, que eu condiciono muito a gestão, muito próximo do tático também. Hoje em dia, lidar com grupo, lidar com 30, 35 pessoas diferentes é bem difícil. São 30 egos, 30 vaidades diferentes. E o Diniz consegue fazer isso, no meu ponto de vista, com maestria. E não só dentro de campo, como fora, eu voto no Diniz justamente por isso. Cara, foi um domínio total do Fluminense nesse quem é melhor, embora com várias ponderações do equilíbrio, de como os duelos eram equilibrados e nem foram unânimes, né, nas votações. Deu quase que o time inteiro do Fluminense. Então, assim, o goleiro foi o Fábio no duelo com o Rocher, o Samuel Xavier levou o duelo na lateral direita. Entre os zagueiros, o Vitão é o único colorado escolhido em todo o time, ao lado do Nino. O Marcelo levou a melhor sobre o René. O André levou a melhor sobre o Johnny. O Alexander levou a melhor sobre o Arangues. O Arias levou a melhor sobre o Maurício. O Ganso sobre o Alan Patrick. O Keno sobre o Wanderson. E o Cano foi mais votado aqui no nosso quem é melhor do que o Ener Valencia. E o Diniz foi unanimidade. Então, um domínio total do Fluminense no quem é melhor.